Desafio da AZ terminado! É a segunda vez que eu estou a filmar este vídeo. Eu não gostei do primeiro porque ficou demasiado longo. E provavelmente não vou gostar do segundo, porque cortei a minha franja ontem, cortei salvo seja, fui ao cabeleireiro desta vez. Ainda não sei como é que sinto em relação a ela. E os meus vizinhos estão em obras, portanto, that's good. Vamos então partir logo para isto. Eu vou fazer a leitura de A a Z dos livros e vou tentar dar a minha opinião sobre os mesmos. Peço-vos que ignorem o barulho das obras dos meus vizinhos. Então, o primeiro que eu li foi o The Atheist's Mass, do Honoré de Balzac, e acho que foi o único Little Black Classic que eu li este ano. Foi um livro ok. Eu, a primeira vez que filmei este vídeo, pensei, não me lembro nada do livro, e depois fui-me lembrando de coisas, e de facto foi uma história interessante. Eu estava à espera de uma coisa diferente daquilo que foi. Acabei por gostar bastante. O segundo livro que eu li foi o Blankets. O Blankets é um livro... é uma graphic novel. E pela capa eu estava à espera de uma história, se calhar, de amor e um bocado mais fofa. É uma história de amor, mas é muito, muito pesada. É uma história muito densa e há um outro graphic novel aqui que eu li e também é pesado. Eu só li um graphic novel fofinho este ano, portanto, yay me! Para o C eu li o Crazy Rich Asians, que foi um livro que me foi oferecido. Está aqui. Eu tenho a edição do filme, que foi a que me foi dada, e eu aceitei. Eu comecei a lê-lo em físico e depois fiz a transição para o audiobook e tive uns bocados dos dois. Eu gostei bastante deste livro, muito mais do que do filme, portanto, se viram só o filme naquela do não é um livro que me interessa ler, o livro é muito mais profundo, muito mais denso nisto da família dele, ok? Para o D eu li o Dividing Eden e eu quero falar do D e do E em conjunto, portanto eu li o Dividing Eden e li o Ever the Hunted, e portanto para o D e para o E, e na altura eu acho que não me estava a sentir preparada para ler fantasia e não estava receptiva à fantasia. Eu acho que tenho andado só demasiado cansada, demasiado... É a vida, a gente cresce, temos uma casa para cuidar, gatos, etc. E portanto tem sido um bocadinho mais difícil para mim, porque eu gosto de ler as fantasias sentada, com o meu livro, com o meu audiobook. Ainda por cima são 2 livros que eu li apenas em audiobook, porque não tenho cópia física e acho que isso prejudica um bocadinho a minha leitura. Mas são 2 livros muito bons. No Dividing Eden temos uma competição entre os 2 irmãos para quem é que vai governar. E é muito interessante porque eles eram muito unidos antes de se pôr esta questão de quem vai governar. E para mim foi uma leitura extremamente interessante porque demonstra-nos, é um bocadinho aquela coisa da revelação de quem as pessoas realmente são quando chega a hora e portanto teve esse fator extremamente interessante para mim. Quanto ao Ever the Hunted, teve uma componente de magia que eu achei muito, muito interessante. Há aqui um sistema de magia e de bruxas diferente. Eu não quero dizer diferente porque não é propriamente diferente, não é que seja novo e inovador, mas são bruxas e para bruxas é um bocadinho diferente, pelo menos daquilo que eu li no passado. Para o F, também tenho aqui, li o Fires of Heaven, é o livro em que eu estou, do Robert Jordan. Eu adoro Robert Jordan. Quero muito retomar esta coleção e o motivo pelo qual eu não retomei é porque eu quero estas edições especificamente e o próximo para mim vai ser o New Spring. A edição do New Spring não encontrei, só encontrei a 40 e tal dólares, mais shipping, mais sabe-se lá o quê, e portanto estou um bocadinho receosa, espero muito sinceramente conseguir encontrar uma edição a um preço razoável. Para o Gui eu li o Golden Sun, portanto o Golden Sun é o 3º livro de uma trilogia, começou muito bem e depois descambou para mim e tornou-se mais do mesmo e isso foi o que eu não gostei. Para o H eu li o The Hating Game e o The Hating Game foi um dos livros que eu li
à semelhança do Crazy Rich Asians, eu li-os muito back-to-back. Eu queria ler o livro e depois ver o filme, pronto. E no caso do Hating Game, eu achei o livro extremamente interessante, agarrou-me, mas o filme deixou muito aquém, portanto, again, se viram o filme e não gostaram, leiam o livro, talvez gostem. Para o I, eu li It Happened One Summer, que é um livro que eu não queria ler e muito sinceramente, ainda bem que aconteceu o que aconteceu. Eu tinha outras hipóteses para o I, fui ao Scribd e não estavam disponíveis e esta era a única que estava. E eu resignei-me e li este livro, felizmente, porque eu gostei muito do livro, o livro foi extremamente cativante. Eu não queria parar de ler este livro a qualquer momento, sou-vos sincera, foi um livro que eu gostei mesmo muito. Para o J, eu li o Jay's Gay Agenda, que foi um livro que eu adorei, eu já falei um bocadinho mais a fundo sobre este livro. É um livro que ficou querido aqui no coração, achei muito fofinho e gostei do livro no geral. Para o K, Kings, Queens and In-Betweens, eu amei este livro. Eu vinha no carro a ouvir o audiobook, eu ia para o trabalho a viver o audiobook, eu estava em casa a viver o audiobook, eu nem sequer ouvia, eu vivi este audiobook. Mas foi... Eu já não me sentia tão agarrada a um livro há muito tempo. Eu não costumo pôr audiobooks no carro atualmente, porque a minha viagem até ao trabalho é muito curta. Aliás, o único motivo pelo qual eu vou de carro é por causa do saco do ginásio. Mas sim, foi uma leitura excelente que eu adorei. Para o L, aqui o Destruidor de Patos, eu li o Lifelike do Jay Kristoff. Vamos ver se ele não cai, porque rezemos para que ele não caia. Para o L, eu li o Lifelike do Jay Kristoff. Foi uma excelente leitura para mim, é ficção científica, é com androides que são lifelike. Eu gostei mesmo muito, eu acho que, especialmente nesta altura do campeonato, com tudo o que está a acontecer com a inteligência artificial, que foi uma leitura muito boa para mim. A seguir temos o M, portanto, o Morning Star, o segundo livro da trilogia de Red Rising, em que foi para mim o pior livro da trilogia. É tudo o que eu tenho a dizer. Para o N, eu li Nick e Charlie. Nick e Charlie, da Alice Oseman. Eu adoro Alice Oseman, eu adoro o Heartstopper. Eu impinjo o Heartstopper a todas as pessoas que eu puder impingir. E o Nick e Charlie foi o primeiro livro que eu li delas, assim, num formato de prosa normal, sem ser banda desenhada. Que I guess também não é prosa, não é? Foi uma leitura muito agradável, houve algumas pessoas que não gostaram do Nick e do Charlie, do Nick e Charlie, foi um comentário que eu recebi, que não era o melhor, mas eu gostei bastante. Para o O, mais um livro físico! Oh meu Deus, eu acho que depois deste só há mais um. Eu não estava, eu disse que são poucos, e são poucos, mas ao mesmo tempo não estava à espera que fossem tantos. Ok, felizmente o Oculto é capa dura e vai aguentar aqui os meus meninos. O Oculto é o segundo livro de Noturna, da Maya Montaigne, que foi... O Noturna foi a Tita que me ofereceu, versão da Fairy Loot e tudo, com as spray-edges em azul, lindíssimo. Eu sinceramente, ela perguntou se eu queria algum dos livros, que ela tinha uma listinha, eu gostei da capa, escolhi o Noturna, fico muito feliz por o ter feito. Mais feliz ainda por a Constância Isabel me ter explicado um bocadinho sobre a Maya Montaigne, que me levou a ler o Noturna e consequentemente comprar e ler o Oculta. Eu adoro esta história, eu preciso desesperadamente da continuação, por favor. Se gostam de Darker Shade of Magic, eu aconselho muito a lerem Noturna e Oculta, ainda faltam livros, pelo menos um. Eu aconselho muito, é idêntico, mas muito diferente. É muito interessante. A única coisa que eu vou dizer é que temos uma personagem que... Não vou dizer... não digo. Eu digo o que ela consegue fazer no primeiro livro, ok. Há uma personagem que consegue modificar as suas feições para se parecer com qualquer outra pessoa. Isto é o que ela consegue fazer no primeiro livro. Os poderes das pessoas evoluem. Ou podem evoluir. E esta personagem em particular evolui no segundo livro e é fenomenal. Para o P eu li o Persepolis, mais uma vez, uma graphic novel, que eu achei que ia ser um bocadinho
diferente daquilo que foi. Acabou por ser um livro muito instrutivo, mas um bocado pesado. Oi, Prada! Olá! Estás boa? Está à vontade, meu amor. Vai para a tua casinha à janela. Ela está numa posição que não sabe se está de sentar ou não. Para o que é Queen of Hearts, assim aqui é Queen of Hearts. Queen of Hearts foi um livro que eu já queria ler há muito tempo e felizmente li. Queen of Hearts foi um livro que eu gostei mesmo muito de ler. É um livro em que pega em todas as personagens que nós já conhecemos da Alice do País das Maravilhas e cria uma história nova, um bocadinho mais dark, na minha opinião. Mas eu gostei muito, particularmente, do facto de as personagens não serem exatamente o que eram na Alice do País das Maravilhas. Portanto, é um livro que eu recomendo e que eu gostei muito. Por fim, salvo seja, Red Rising, que termina aqui a trilogia, completamente ao contrário e tal. Ou não? Sim. Acho que sim. Já não tenho a certeza se o Golden Sun é o segundo ou o terceiro. De qualquer das formas, Red Rising foi o meu favorito. Eu amei este livro, eu adorei este livro. Fiquei muito desapontada quando depois fui lá o segundo e o terceiro, por ser mais do mesmo. Senti que a história era muito repetitiva. A minha única forma de descrever o Red Rising é Hunger Games com mitologia. É maravilhoso. O Red Rising em si é maravilhoso. Dá para ler como standalone, na minha opinião. Tenho imensa pena de não o ter feito. Depois, o melhor livro que eu li este ano, de longe, The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Eu amei este livro. A cada segundo eu queria saber o que ia acontecer. Eu fiquei extremamente entusiasmada com este livro. Estava completamente viciada. Só não o devorei, tipo, rápido, porque, primeiro, eu queria lê-lo quando eu estivesse concentrada apenas a ler. Segundo, eu ainda estava a trabalhar, portanto não podia fazer isso durante o dia. Depois temos o Totally Folk, da Penny Reid. Não vou falar muito sobre o Totally Folk, porque é Penny Reid, e sempre que eu falo Penny Reid, vocês já sabem. E depois, o meu último livro físico, The Unbound, da Victoria Schwab. V. Schwab. Este livro, eu gostei muito, do primeiro e do segundo, aliás, ok? Eu gostei muito do primeiro e do segundo e quero apenas dizer que eu tenho uma memória muito bonita destes livros, porque eu li estes dois livros, comecei em física e depois transitei para audiobook, como é típico meu, e na altura estava a fazer um puzzle, portanto eu tenho uma memória muito ligada da história e do puzzle, e sempre que eu tenho dificuldade em lembrar-me da história penso no puzzle e a história vem, portanto é fantástico. Se gostam de fantasmas e tal, eu recomendo, é uma história muito, muito interessante. Depois temos o Vera Wong's Unsolicited Advice for Murderers. Foi um livro que eu adorei. Foi o último livro que eu li, na realidade. Eu não tenho palavras, eu quero uma Vera Wong na minha vida. É tudo o que eu tenho a dizer. Para o W, We Can't Keep Meeting Like This. É um livro ok, fofinho, gostei, mas não tenho muito a dizer porque não foi um livro extraordinário. Depois temos XOXO. É só olharem para a capa diz tudo sobre o livro. Este livro foi fantástico, eu adorei. Do início ao fim, desde, sei lá, tudo. Do ambiente das pessoas, das relações, tudo. Eu adorei este livro. Este livro, a capa é 100% este livro. Aquela coisa de não julguem um livro pela capa, neste caso podem, porque a capa representa 100% o livro. Para o Y, You Have a Match, que eu nunca vou deixar de pensar que tem a ver com o Tinder, ou com o Bumble, ou com qualquer outra dating app que há por aí, porque You Have a Match é um clássico hoje em dia para as dating apps. Porém, contudo, não obstante, este livro na realidade é sobre um match de um teste de ADN em que duas irmãs se encontram. Eu adorei esta história, achei esta história fantástica, cheia de intrigas e segredos e descobertas e eu adorei. Por fim, eu tenho que fazer zoom. Zachary Ying and the Dragon Emperor. Foi um livro que eu gostei, acho que podia ter gostado mais. Não foi o melhor livro da lista, não foi o pior, sem dúvida que não foi o pior, mas não foi o melhor livro desta lista para mim. Foi um livro que eu gostei, foi engraçado e foi uma boa leitura. Para concluir então este vídeo, os meus pensamentos finais. Os meus pensamentos finais, há 2 ou 3 dias atrás estavam muito conflituosos e neste momento já estão um bocadinho mais organizados, felizmente.
eu sinto que foi um bom desafio para eu fazer esta coisa de ler os livros de Ásia. Foi muito interessante, ajudou-me a descobrir leituras que de outra forma não teria descoberto. Se quiserem fazer e tiverem dificuldade, me aconselho a irem às listas do Goodreads dos vossos amigos procurar livros. Foi assim que eu encontrei o da Vera Wang e eu adorei aquele livro. A única coisa que eu recomendo mesmo é que façam uma lista com 2 ou 3 hipóteses para cada uma das letras, só para terem uma ideia, mas não se preocupem com as letras que ficarem por preencher. Para mim essas acabaram por ser das melhores, não vou dizer que foram as melhores, mas foram das melhores leituras que eu tive. Uma delas foi a minha melhor leitura do ano, que foi o The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Tive o S por preencher durante imenso tempo, a partir do momento em que decidi que não ia ler o que lá estava. E não se limitem só à lista que fizerem, estejam abertos a novas possibilidades. Houve aqui algumas leituras que, como eu li antes do livro que era suposto para a letra, acabei por substituir e também não me arrependo nada. Não se limitem apenas a este desafio também, mas para mim ajudou-me a ler mais este ano, a ler de forma mais agradável e, portanto, eu fiquei muito satisfeita com o desenrolar deste desafio, que houve ali uma altura que foi muito estressante para mim, mas que já passou e, portanto, agora que tudo terminou e olhando em retrospectiva, foi um bom desafio, foi interessante, foi engraçado e a partir do momento em que eu me soltei foi maravilhoso. Toodles!